Olá, galerinha! Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre uma teoria muito importante no cenário filosófico, que aborda a parte da teoria do conhecimento, ou seja, os modos que conhecemos. Nessa abordagem, estudaremos na aula de hoje um filósofo muito importante que desenvolveu a teoria empirista. O nosso autor da aula de hoje será John Locke. Dando prosseguimento à nossa aula de hoje, teremos inicialmente uma frase que sintetiza a teoria empirista de John Locke, na qual o homem nasce como se fosse uma folha em branco. Guardem bem essa frase, folha em branco, que no decorrer da aula compreenderemos por que essa frase sintetiza o pensamento de John Locke. A nossa problematização inicial será com a seguinte indagação: o que conhecemos pelos sentidos? Essa é a pergunta base para toda a teoria do conhecimento, principalmente na teoria empirista. A experiência, no caso da teoria empirista, seria a base do conhecimento, ou seja, através da nossa experiência pelos 5 sentidos, como a imagem representa, é que conseguiríamos produzir e riscar a folha em branco inicial que foi mencionado. Na seguinte passagem, John Locke faz uma síntese do seu pensamento, onde ele problematiza a questão de que nós não temos ideia inata, ou seja, não temos o conhecimento antes da experiência, mas que todo o material da nossa razão e do conhecimento se constitui a partir da experiência que nós vivenciamos, e dela é que vai se derivar toda a perspectiva do conhecimento na qual constituiremos e colocaremos na folha em branco inicial, que é como se fosse nossa mente, aquela folha em branco. E quando a gente risca ela com conhecimento a partir das experiências, é que nós construímos conhecimento. Qual seria, então, o significado do termo empirismo? Empirismo significa experiência, ou seja, utilizar os sentidos na captação de percepções que fundamentam a construção do nosso conhecimento. Em outras palavras, através da minha experiência captada pelos 5 sentidos, é que eu construirei o conhecimento. Mas se as ideias são a base do meu conhecimento e eu não tenho ideia inata, ou seja, eu não nasço com a ideia já estabelecida, mas eu construo a partir da experiência, qual seria então a origem delas? A questão da folha em branco também é denominada de tábula rasa. Mas como seria então essa análise da tábula rasa, da folha em branco? Observem o primeiro bonequinho do esquema, que tem a mente dele, a cabecinha, folha de papel em branco. Mas se a folha de papel está em branco, como que eu vou riscar ela? Como que eu vou conseguir preencher essa minha mente? A setinha, a primeira seta indicando para baixo, ela fala sobre o conhecimento das sensações externas e a reflexão. As sensações externas é aquilo que eu adquiro pelos 5 sentidos. E aí depois ele volta, como uma experiência sensível, preenchendo a folha de papel em branco. Então é dessa maneira que a folha em branco inicial que eu mencionei para vocês vai sendo preenchida e o nosso conhecimento sendo formulado. Para finalizar nossa aula de hoje, galerinha, a gente vai fazer uma síntese do que foi explicado hoje da teoria de John Locke. No esquema a seguir, tem um processo de construção do conhecimento na teoria de Locke. Primeiramente, o conhecimento ele vem através das nossas percepções. Para isso, eu tenho que observar um objeto e ter uma experiência com ele, porque até então minha mente está em branco. Esses objetos eles podem me dar qualidades que são pertencentes a ele, algo específico, que eu vou perceber através da minha experiência sensível, através dos 5 sentidos. E eu vou constituindo ideias simples como a questão da cor, da textura, da forma. E aí, no último passo, que é o 5º passo, a minha racionalidade, para ninguém por aí andar dizendo que o Locke não fala de racionalidade, a minha racionalidade vai organizar as ideias da experiência, que são ideias simples até então, só percepções básicas que eu tenho, em ideias complexas, que é quando eu consigo constituir que uma forma redonda, de determinada cor, com determinada textura, eu determino como bola. Ou seja, a partir de características iniciais, eu consigo decodificar e denominar através da minha racionalidade que organiza um determinado objeto.